Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de falar da Tua Palavra. Nos ajuda, Jesus, a entender, meu Pai, a explicar, de forma que estas pessoas possam perceber a importância de ler acerca de Ti, de Te ouvir falar através das letras, ó Deus. Cuida, Senhor, desta equipe, cuida de nós, ó Deus, para que possamos falar com cuidado, reverência, Senhor, aquilo que Tu tens nos transmitido. Pai, nós te clamamos, ó Deus, por estes que nos ouvem e por toda esta estrutura, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Presidente Prudente, pastoreado pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, para falar agora da lição 3. E a lição 3 vai ser bem específica, a inerrância da Bíblia. Assunto sério, meus irmãos. E o texto áureo diz o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Um texto que inclusive citei na lição passada, você se lembra? Mateus 5,18. A verdade prática diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em que a sua mensagem é incorruptível. A leitura bíblica é de Mateus 5, 17 a 21 e o texto anônimo de Hebreus, capítulo 10, versículos 15 a 17. E para introduzir e iniciar este assunto, trago a vocês o nosso amigo, já meu e seu, pastor Diego Fonseca. Fala aí, Diego. Muito obrigado, Júnior. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos, como o Júnior colocou, introduzir e apresentar o tópico de número 1 da abordagem de hoje. Lembrando que a palavra-chave que perpassará por todos os tópicos é a expressão inerrância. Introdutoriamente, ela é, uma vez mais evocada, também pudera. Infalibilidade e inerrância indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Se acrescentarmos qualquer ou quaisquer outros argumentos a isso introdutoriamente, seremos redundantes no tópico 1 e, consequentemente, nos outros tópicos. Haja vista que essa lição se debruçará em apresentar tanto este quanto aquele argumento. De modo que chamo você, portanto, que acompanha essa apresentação com a revista em mãos, para que possamos observar em vias de fato o que está sendo proposto no tópico de número 1, o que é a inerrância da Bíblia. Os apontamentos apresentados aqui pelo pastor Douglas Batista começam com uma ideia conceitual. E dentro do parâmetro do conceito de inerrância bíblica, logo a afirmação está explícita a partir das suas lentes, da sua perspectiva, de que a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, absoluta nesse aspecto. Aliás, ele consegue, de uma certa forma, mensurar ou dimensionar em quais aspectos estes erros não aparecem. E ele isenta os erros no aspecto doutrinário, espiritual, histórico, cultural, inclusive científico e em outros demais temas. Isso, dependendo da perspectiva, pode ser discutível, mas no arcabouço da filosofia pentecostal, da teologia propriamente dita, é essa a maneira como se é compreendido. Aliás, ele mesmo vai, de uma certa forma, em subsídios externos, acrescer a ideia de que existam tendências em certos círculos cristãos onde se há um abandono da doutrina da inerrância da Bíblia. Isso de fato ocorre, principalmente por uma ideia, uma premissa de princípios hermenêuticos que valorizam tanto o ceticismo racionalista, onde se evidencia uma autocrítica, quanto o método histórico crítico, que embora tenha a sua contribuição, quando de maneira exacerbada, exagerada, acaba comprometendo a interpretação das Escrituras Sagradas. Agora percebam também, a partir disso, que a própria Bíblia reivindica a sua inerrância.
E para isso nós precisaríamos nos sustentar em pelo menos 2 textos destes que estão apresentados aí no item 2 desse tópico em discussão. O primeiro deles é Provérbios, capítulo 30, verso 5. Toda palavra de Deus é pura, dizia Salomão. Deus é completamente confiável e as suas palavras não necessitam de especulação humana para se tornarem completas. Essa seria, ou este seria o entendimento por trás da afirmação dada por Salomão. Mas ainda nesse quesito de reivindicação bíblica no que tange a sua inerrância, Salmo 18, verso 30, o salmista expressa: a palavra do Senhor é provada. A ideia por trás deste texto é que a palavra de Deus tenha sido testada como a prata. Existe um texto, não este especialmente, e não neste sentido contextual, mas Isaías, no capítulo 48 do seu livro, mais no sentido voltado para Israel, eis que te purifiquei, mas não como a prata, aproveite na fornalha da aflição, lembra esse contexto de purificação do metal. E aqui, especialmente no Salmo 18, verso 30, a palavra de Deus apresenta-se como testada como a prata ou qualquer outro metal que esteja no fogo e descoberta que era tudo o que prometia ser. Por isso a expressão, a palavra do Senhor é provada, isto é, foi testada, é autenticada. Tudo que ela se propôs a dizer, ela consegue dizer em vias de fato. Agora, nós temos ainda uma abordagem apresentada no item 3, que fala exatamente, ou pelo menos começa a dialogar sobre esse conceito de infalibilidade e, respectivamente, de inerrância da Bíblia. Olha só, existe um trecho citado pelo pastor Douglas, onde ele diz: não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrantes. Há eruditos que, por uma perspectiva neo-ortodoxa, partem da premissa de que, por ser um livro humano, ainda que também seja divino, a Bíblia deve conter erros. A priori, esse entendimento pode ser um entendimento que esteja não plenamente dentro de um contexto de quem assim analisa. Grosso modo, quando você faz uma pesquisa a autores, a teólogos neo-ortodoxos, a impressão que se tem é essa, embora eles, de alguma forma, se expressem e se expliquem no sentido do que quiseram ou pretenderam dizer. E essa explicação nos outros tópicos será melhor apresentada. Há textos dos quais há uma manifestação como a do diabo e outros, né? Porém, pastor Douglas, dentro de uma visão ortodoxa, raiz de fato, sustenta a ideia de que estes eruditos apresentam um certo erro na Bíblia Sagrada, portanto, ela não seria inerrante de fato. A nossa perspectiva contrapõe a esse ponto de vista, dizendo que a Bíblia não contém erro qualquer, portanto, ela é lida como inerrante. Ainda nessa perspectiva, há um dado externo com relação a essa ideia inerrante da Bíblia Sagrada do século XX, onde houvera, na cidade de Chicago, um concílio internacional de inerrância bíblica e quase 300 eruditos publicaram uma declaração de Chicago, contemplada por 19 artigos. Um deles vai dizer o seguinte: a Escritura, na sua inteireza, é inerrante, está livre de toda falsidade, fraude ou logro. Negamos que a infalibilidade e a inerrância da Bíblia se limitam aos temas espirituais, religiosos ou redentores, excluindo-se as asseverações nos campos da história e das ciências. É por esse viés também, a partir dessa sustentação, que o pastor Douglas Batista apresenta esse dado, contrapondo os que afirmam que a Bíblia é infalível apenas no que tange a sua mensagem salvífica. Tanto o primeiro quanto o segundo argumento apresentado no item 3 do tópico 1 reforçam a ideia de que a inerrância é contemplada tanto vétero quanto neotestamentária, tanto de Gênesis
Apocalipse, por todos os capítulos e versos, ela se apresenta como um texto, uma palavra inerrante e, respectivamente, infalível. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior, porque ele vai discutir com vocês o tópico de número 2, falando sobre o Espírito Santo que preservou as Escrituras. É com você, Júnior. Obrigado, Diego. E meus irmãos, esse segundo tópico vai falar sobre como o Espírito Santo preservou as Escrituras. E aí nós vamos falar sobre alguns palavrões. Falo palavrões, mas no sentido legal da coisa, tá? Autógrafos, apógrafos. Geralmente, quando eu falo isso dentro de uma aula de escola bíblica presencial, o pessoal franze o sobrancelho e fica um tanto pendendo para lá e para cá, tentando entender o que significa isso. Mas a gente vai explicar rapidinho. Os manuscritos autógrafos são aqueles que foram escritos pela própria mão dos autores. Ou seja, a verdadeira carta de Paulo, aquele papiro na mão que Paulo escreveu com o próprio punho, bom, não existe. Não tem esse papiro, eles se perderam. Todos os manuscritos autógrafos se perderam. Não temos nenhum, absolutamente nenhum manuscrito autógrafo. Mas, contudo, entretanto, temos que lembrar do título deste tópico. O Espírito Santo preservou as Escrituras. E ele cuidou para que, embora o material com que as Escrituras foram originalmente escritas foi se perdendo com o decorrer dos anos, lembre-se, 1.600 anos de escrita, né? Diversas culturas e tempos, mesmo havendo se perdido tanto material, mesmo assim, Cristo, o Senhor, nosso Deus Pai, o Espírito Santo, a Trindade agindo na história, fez com que a preservação dessa transmissão ocorresse de forma fidedigna, a tal ponto que ela não é comparada em nenhum outro livro da história, em toda a história da escrita, desde Heródoto até agora, até J.K. Rowling no Harry Potter, não existe nenhum livro vendido mundialmente que tenha a capacidade e a preservação de forma tão fantástica. Só para se ter uma ideia, se você pegar um texto, mesmo texto, de forma escrita mesmo, em papel, e o mesmo texto de forma digital, você vai encontrar erros, vai encontrar diferenças. Porém, na Bíblia nós temos uma incrível preservação daquilo que é essencial, daquilo que deve ser colocado, que chegou até as nossas mãos, de forma que nós podemos falar com certeza que aquilo que temos na nossa mão hoje, na língua que estiver, espanhol, inglês, português, qualquer uma dessas línguas, reflete verdadeiramente a palavra inerrante de Deus. Como diz Norman Geisler, vou antecipar essa citação, para todos os efeitos e dever, a Bíblia, como temos hoje, é a representação suficiente da palavra de Deus, cheia de autoridade. Muito bem, deixei bem claro para você, a Bíblia é inerrante. Eu sou ortodoxo, tá? Portanto, vou repetir, a Bíblia é inerrante. Porém, temos que fazer alguns apontamentos para que você perceba que existe toda uma ciência, toda uma busca de entendimento acerca da palavra de Deus, para que você perceba essa inerrância de forma completa e não seja contraditado por fato ou por qualquer um que se coloque para dizer. Como diz a própria Bíblia, nós devemos manejar bem a palavra da verdade e devemos também, como diz a própria Bíblia, estar prontos a responder a qualquer um que venha questionar acerca da nossa fé. Por isso a gente precisa entender o que são esses materiais apócrifos, ou autógrafos, na verdade. Apócrifos a gente vai falar depois. Autógrafos. Esses materiais escritos à mão, foram preservados pelo Espírito Santo, mas foram escritos à mão. Durante 1.400 anos, 14 séculos, o Novo Testamento foi escrito à mão. E essa cópia, mão a mão, muito cuidadosa, feita pelos escribas, feita por discípulos, feita por diversas pessoas, centenas, milhares de pessoas por centenas de anos, geraram, claro, algumas diferenças entre um manuscrito e outro. Nós temos, por exemplo, como diz aí neste tópico relacionado aos apógrafos, 25 mil
manuscritos, e deixa eu te dizer uma coisa, não existem dois iguais. Nenhum é igual ao outro. Esses 25 mil, não existe nenhum igual ao outro. Para você ter uma ideia, mesmo as cópias mais antigas, existem pelo menos nelas 10 diferenças por capítulo. Mas, Júnior, isso não tira a inerrância da Bíblia? De forma alguma. Isso é apenas a transmissão, mas o texto, o significado foi preservado de forma maravilhosa. E quanto mais se examina, mais se percebe isso. E a variedade, a capacidade, o modo como é diverso a quantidade de manuscritos vai confirmando ainda mais essa inerrância, porque todas as variantes de texto ajudam a aprofundar e a compreender melhor este texto que nós não temos na mão agora, o autógrafo, mas que foi preservado através dos outros textos, das cópias, que nós chamaremos de apógrafos. Deixa eu te dar um dado bem rapidinho, porque eu tenho pouco tempo. Só o Novo Testamento tem 15 mil manuscritos diferentes. De acordo com INTF, eu não vou falar o que significa essa sigla, porque é em alemão e eu não entendo nada de alemão. Hoje nós temos disponíveis 5.989 manuscritos gregos catalogados. 140 papiros, 323 papiros maiúsculos, ou seja, escritos em letras maiúsculas, 2.951 papiros minúsculos, ou escritos em letra minúscula. E por fim, 2.484 lecionários, que eram preparações de liturgia da igreja. Esse material todo totaliza 2.138.041 páginas de manuscritos. É muita coisa, meus irmãos. Há um consenso de que existe cerca de 500 mil variantes textuais só no Novo Testamento. Daria praticamente 3 palavras diferentes para cada palavra do Novo Testamento. Mas isso não tira a inerrância das Escrituras, sabe por quê? Porque isso aprofunda ainda mais o sentido e significado do texto. Para você ter uma ideia, quando a crítica textual, uma ciência que estuda isso, buscou tentar entender e verificar a inerrância das Escrituras, eles perceberam de fato, que menos de 0,007% dos textos eram complicados de se entender. De resto, todos batiam. Isso não existe em nenhum outro livro. Um verdadeiro milagre que não é repetido. A Bíblia é inerrante. Portanto, quais tipos de variantes e diferenças existem e que podem, por exemplo, nos complicar ao olhar para isso e que não retiram o fundamento de nada da Bíblia? Vou citar uma porque provavelmente se você entrar num site ateu, e eu converso com muitos ateus, debato muito com eles, evangelizo ateus e algumas coisas assim, eles muitas vezes citam até mesmo esses textos. Compare 2 livro de Reis 8:26 com 2 Crônicas 22:2, que falam do mesmo assunto, ou seja, a idade de Acasias. Em 2 Reis 8:26, Acasias tem 22 anos de idade quando começa a reinar, e reina 1 ano em Jerusalém. Lá em 2 Crônicas 22:2, fala que ele não tinha 22 anos, ele tinha 42 anos quando começou a reinar. E é o mesmo Acasias, não é outro. Aí você fala, meu Deus, há um erro nas Escrituras? Meu irmão, isso não é erro. Isso é apenas uma diferença de cópia. Isso é uma variante. Isso não influencia em absolutamente nada do que se relaciona à Escritura. Muito menos descredibiliza a palavra de Deus. Portanto, não se preocupe. Vou falar de forma categórica para você. Não existe absolutamente nenhum texto que apresente erro essencial, que prejudique alguma doutrina, que reflita em alguma verdade fundamental da Bíblia. Nós temos plena e absoluta certeza da inerrância das Escrituras. Norman Geisler, que eu cito muito porque é das maiores autoridades em análise das Escrituras, diz o seguinte: o grandioso conteúdo doutrinário e histórico da Bíblia tem sido transmitido de geração em geração ao longo da história, sem mudanças nem perdas substanciais. Nós temos a certeza que o Espírito Santo cuidou de tudo. Por fim, vamos falar dos apócrifos e pseudepígrafos. Os apócrifos, ou livros escondidos, escritos após,
foram incluídos no período do fechamento do cano. Isso a gente vai falar de outra lição. Aguarde aí que eu estou dando spoiler, mas não vou adiantar não. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus e Baruque são exemplos incluídos, por exemplo, na Bíblia católica. Na Bíblia, tinha uma aqui, mas na Bíblia que nós consideramos católica. Eles apresentam alguns erros que aí não são coisas de datação ou idade ou coisas assim. São erros mais diretos. Obrigado, Rony. Tá vendo? A gente tem ajuda aqui. E no livro de 2º Macabeus, por exemplo, capítulo 15, versículos 37 a 39, existe um erro muito crasso. E aí, por isso, a Bíblia protestante não contém esses textos. Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor, e já que a partir da época de Jerusalém, permaneceu em poder dos hebreus. Finalizarei aqui minha narração. Olha só como diz o texto de Macabeus. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, coisa que a Bíblia nunca diz acerca de si mesma, é porque não pude fazer melhor. Assim como é nocivo beber somente o vinho ou somente a água, mas agradável e verdadeiro e proveitoso, beber a água e o vinho misturados, assim também a disposição agradável do relato é o que causa prazer aos ouvidos do leitor. E aqui termino. Este texto comprova que 2º Macabeus não pode ser considerado inspirado. É útil, é legal ler 2º Macabeus, você entende o período interbíblico, mas não é inspirado. Ele é deuterocanônico ou apócrifo, como nós nomeamos. Por isso, não aceitamos os livros de 1º e 2º Macabeus. Além disso, há problemas de doutrina, oração pelos mortos e etc., que a Bíblia também não vaticina no seu conteúdo. Por isso, nós não consideramos. E o que são os pseudepígrafos, chamados de falsos escritos? Foram escritos em época muito posterior e muitas vezes utilizavam, para dar credibilidade e dar nome, uma fake news. Eles diziam, olha, Moisés foi quem escreveu a Assunção de Moisés, mas na verdade a Assunção de Moisés foi escrito na época do Novo Testamento. Então não é possível que Moisés tenha escrito. E assim eles utilizavam dos nomes Enoque, Moisés, Adão e Eva, inclusive, para dar credibilidade ao texto. E eles foram rejeitados pela igreja, porém citados inclusive na Bíblia. Não vaticinando eles, não validando todo o livro apócrifo, mas apenas citando partes e trechos que ao autor, como por exemplo Judas, era importante citar. Assim como nós citamos textos seculares muitas vezes para falar de alguma coisa, de algum entendimento, mas não necessariamente isso dá a ideia de que nós aceitamos tudo que aquele texto está dizendo ou concordamos com tudo que o autor crê. Por isso é importante que nós entendamos isso. Pseudepígrafos têm essa ideia. Eu vou citar alguns exemplos para que você possa entender. O livro de Jazar, que é um livro pseudepígrafo, é citado em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18. O livro de Enoque é citado em Judas 14. A Assunção de Moisés é citada Assunção de Moisés, capítulo 3, versículo 11, é citada em Judas 9. E também 2 Pedro 2,13 cita a Assunção de Moisés, capítulo 7, versículos 5 e 8. O poeta grego Epimênides é citado em Atos 17:28. E Êxodo 21 quase faz um copia e cola do Código de Hammurabi. Na verdade, faz uma alusão ao Código de Hammurabi. Portanto, nós temos citações de textos pseudepígrafos na Bíblia, mas isso não valida eles. E é por isso que nós não aceitamos a inclusão de livros pseudepígrafos ou falsos escritos na Bíblia. Para terminar, é importante entender que a nossa concepção de direitos autorais não existia no período bíblico, tá? Não existe lei de direitos autorais. O livro de Isaías, escrito por Isaías, também foi escrito por outras pessoas, ou outra pessoa, a gente ainda não sabe. Mas isso não significa que ele não era de Isaías. A igreja o aceitou como o escrito de Isaías e ela é a palavra de Deus. O livro de Isaías é também a palavra de Deus, inerrante e eficaz. O Espírito Santo a preservou. Moisés escreveu Gênesis a Deuteronômio, mas ele não falou acerca da sua própria morte, é óbvio. Portanto, outra pessoa terminou o livro de Deuteronômio, mas deixou de ser de Moisés? É claro que não. Não existia essa questão de direitos autorais. O importante é a palavra de Deus transmitida ao seu servo Moisés. E para isso nos basta. É importante entender.
tudo que foi preservado na Bíblia foi preservado pelo Espírito Santo para o nosso proveito, usando material humano e usando humanos. Porém, toda a sua diversidade e toda a qualidade desse material e a quantidade desse material nos ajuda a melhor compreender e a entender verdadeiramente qual é a importância da inerrância dessas Escrituras. Por isso, para terminar esta lição e trazer mais esclarecimento acerca dessa verdade, volta a palavra ao meu amigo Diego. É isso aí, Júnior. Meus irmãos, vocês perceberam quanto o Júnior foi pontual no argumento. Utilize esse subsídio para apresentar aos alunos, tendo em vista que você tem mais tempo para fazer isso. Aproveite esses argumentos na sua apresentação e nós finalizamos essa série de argumentação da lição de número 3, no campo da inerrância, falando sobre a verdade nas Escrituras. Pastor Douglas apresenta essa verdade, a Bíblia, como plena. E nós temos aí como fundamento dois termos por ele evocados, do hebraico emet e do grego aletheia, que ambos, respectivamente, significa confiável, correto, fidedigno e real. Agora observem também que o pastor faz um apontamento a respeito do que cremos nesta palavra. Cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve logo ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Encerra, inclusive, dizendo: o que a Bíblia diz é o que Deus diz, provando, uma vez mais, a inerrância pelo viés da verdade. Nós já destacamos isso em outro momento, tanto em outra lição como nesta, a respeito de uma teologia moderna, de uma influência neo-ortodoxa e liberal. E por esse viés, a verdade parece ser negada no campo do seu absolutismo. A verdade não é absoluta, ela parece ser relativa, não é algo fixo, sofre mutações, está condicionada a cada sociedade, a culturas diferentes. Para não ser redundante apresentar isso e outra vez no item 2, percebam vocês que no item 2, ainda tendo por argumento principal a ideia da verdade, mas agora com especificidade no campo espiritual e moral, a declaração de fé das Assembleias de Deus afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de um Deus ou de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. São informações, inclusive, apresentadas pelo saudoso pastor Antônio Gilberto, que é destacado no item 2 e que afirma, dentre outros argumentos, dizendo que aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Esse argumento, apresentado agora pela declaração de fé e reforçado pelo pastor Antônio Gilberto, são argumentos que contrapõem a teologia moderna, especialmente neo-ortodoxa e liberal. E por que há esse contraponto? Porque a verdade bíblica ela não pode ser relativizada ou flexibilizada simplesmente para atender os desejos egoístas, as vãs filosofias, o hedonismo do mundo de então. Os padrões bíblicos para o nosso viver espiritual, moral e ético não podem sofrer quaisquer alterações. Então nós não cremos, nós não acreditamos, nós não seguimos essa proposta agora apresentada por essa teologia neo-ortodoxa e liberal, de que ela precisa ser atualizada ou que a Bíblia tem que ser lida por um aspecto relativizado. Nós não vamos relativizar as Escrituras. Nós não vamos tornar aquilo que ela apresentou ao longo do tempo, como o Júnior abordou, e isso em outro momento será reforçado, diante de mais de 1,5 milênio de escrita, de fundamentação, e diante de mais de milênios que ela tem a sua sustentação e é lida ao longo do tempo, tornar a verdade algo duvidoso.
Nós não vamos agora desconstruir fundamentos que não são simplesmente aspectos culturais, sociais, isto é, estabelecidos em uma comunidade, como uma doutrina. A doutrina é palavra de Deus, que não se altera, que não se modifica. A doutrina, ela é tão infalível e tão inerrante que por mais que o sujeito migre ou imigre, né? Migre no sentido da nossa nação ou imigre fora dela, para um contexto não mais sul, mais norte-americano, para a Europa, para a África, para a Ásia, para a Oceania, que vá para a Antártida, você vai ver a mesma palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, por esse viés, pelo aspecto doutrinário, ela não se altera. É uma visão ortodoxa, não neo-ortodoxa, portanto não pode ser relativizada. E ela se encerra dentro desse conceito de verdade plena, Bíblia enquanto verdade de fato, dentro do seu aspecto histórico e científico. O pastor Douglas destaca que cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Fiz uma anotação aqui de uma citação de um autor já citado pelo Júnior, Wayne Grudem, quando ele formula o seguinte problema: olha só, será que poderia ser descoberto algum fato novo, científico ou histórico que vá contradizer a Bíblia? Haja vista que, pautado em 2 Pedro 1,21, Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Então Grudem faz essa problematização. Será que seria possível se descobrir algo novo que vá contradizer a Bíblia? E a resposta é muito significativa. Nunca virá à tona nenhum fato que Deus não conhecesse eras atrás e não tenha levado em conta quando fez com que as Escrituras fossem produzidas. Cada fato verdadeiro é algo que Deus conhece desde a eternidade e que, portanto, não pode contradizer o que o Senhor fala nas Escrituras. A palavra de Deus é a verdade, o Senhor é a verdade. Elas se coadunam, a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, uma verdade absoluta pelo viés de uma teologia, de uma perspectiva ortodoxa. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior para que a gente, Júnior, conclua a lição de hoje. E vamos encerrar, Diego, relembrando a você, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e, acima de tudo, eficaz. E é a eficácia dela que prova o poder da sua inerrância. É exatamente ela sendo eficaz durante tanto tempo para tantas pessoas em todos os lugares do mundo, sob todas as culturas, que faz com que ela seja inerrante para nós e para todos, até mesmo para os que não creem nela. Porque até mesmo pessoas que não creem na palavra de Deus, por vezes, foram abençoados pela leitura dessa palavra, pelo contato com essa palavra, porque Deus a preservou. Não há nada na Bíblia a ser retirado, acrescentado ou modificado. Tudo a que ela se propõe a dizer, ela diz, é Deus dizendo e produz fruto. Por isso, meus irmãos, até a próxima lição e eu creio que Deus vai continuar nos abençoando, né, Diego? É isso aí, Júnior. Lembrando que Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então aproveite a Bíblia Sagrada e permita que ela se manifeste em você, trazendo as mudanças necessárias. Deus te abençoe, se inscreva no canal se não fez, curta e compartilhe esse vídeo com mais gente. Fique na paz do Senhor Jesus.